A gente vai voltar para Brasília. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, pediu explicações da Presidência da República e do Congresso Nacional sobre o cumprimento da decisão da Corte que proibiu o chamado orçamento secreto. O repórter Janaína Camelo aqui com a gente. Ô Janaína, o que o ministro quer saber com essa intimação aos poderes? Explica essa história. Boa noite para você, bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, um despacho de hoje, de sexta-feira, o ministro Flávio Dino, ele intima aí o presidente da República, o presidente Lula, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que eles esclareçam suposto descumprimento da decisão da Suprema Corte, que declarou inconstitucional as emendas de relator. Isso foi no final do ano passado, de 2022, né? Em dezembro de 2022, esse julgamento das emendas de relator, como ficaram conhecidas aí também como orçamento secreto. Flávio Dino, nesse despacho, ele se baseia em relatórios que foram enviados por algumas entidades, como, por exemplo, a Transparência Brasil, apontando que um uso indevido das emendas de relator para a inclusão de novas despesas públicas e também na programação do orçamento da União. E aí ele cita as chamadas emendas PIX, que são aquelas emendas individuais de transferência especial, como ficaram conhecidas emendas PIX, né, onde não é necessário o parlamentar aí indicar para o que esse recurso, que é da União, é distribuído aos parlamentares, vai ser utilizado ou em que área que vai ser utilizado. Então, só lembrando que para este ano o orçamento da União separou mais de 8 bilhões de reais em emendas PIX, porque o orçamento prevê 25 bilhões para emendas individuais. Metade desse valor a gente sabe que deve ser enviado para a saúde. A outra metade, quase 70%, Thiago, pode ser distribuídos aí por meio de emendas PIX. E lembrando também que no ano passado, o governo, ele liberou aí um dia antes da votação da reforma tributária no plenário da Câmara dos Deputados, também liberou aí um bom valor em emendas PIX para os parlamentares, né? Então, só lembrando que o uso das emendas, né? A gente tem a emenda individual, emenda de bancada, e dentro da emenda individual tem as emendas PIX, elas são um meio aí de uma moeda de troca entre governo e Palácio do Planalto, entre governo e Congresso Nacional. Então, as emendas de relator, só lembrando também, elas ganharam um poder maior no governo de Jair Bolsonaro, ganharam até um código aí, RP9, e isso ficou conhecido como orçamento secreto, e no final de 2022, então, ficou considerado aí inconstitucional pelo Supremo por 6-5. Foi um placar apertado. Então, agora, com essa intimação, presidente Lula, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco têm 15 dias, Thiago, para apresentarem aí esclarecimentos sobre as emendas PIX. É com você. É isso, Janaína Camelo trazendo as últimas informações, a gente continua acompanhando, então 15 dias de prazo, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, a gente vem falando desde o começo do Jornal Jovem Pan sobre essa história de harmonia entre os poderes e essa movimentação do ministro Flávio Dino. Chega até chamar atenção, porque até outro dia ele era do governo, agora está no Supremo, e o que isso pode representar em relação aos próprios recursos que circulam pelo Congresso Nacional? Bom, primeira coisa, eu acho que é um ato muito simbólico do Flávio Dino vestindo a toga, né? Porque é uma cobrança ao governo, né? Então, ali está bem estabelecida essa diferenciação. Isso é mais do que necessário, gente, porque o orçamento secreto foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal e continuou na maior disfarçatez sendo executado com outro nome. Então, o que o ministro Flávio Dino pede é que essa questão seja esclarecida, e ainda ele é muito generoso ao dar 15 dias para essa explicação, porque essa explicação não levaria mais de 15 minutos, não é? Porque tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo sabem perfeitamente o que estão fazendo. E, Vilela, o Supremo pode tomar qual providência se as explicações não ficarem a contento? Olha, Thiago, o Supremo deveria tomar uma providência no sentido de fazer com que a sua decisão pela inconstitucionalidade fosse de fato praticada e que as emendas desse tipo, elas não fossem utilizadas de forma alguma. Agora, nós estamos no Brasil. Nós estamos num contexto de conflito grave entre os poderes. Qualquer medida mais draconiana que venha a ser tomada vai acentuar ainda mais a confusão. Eu imagino que nesse assunto o Supremo não vai se meter com toda a firmeza e a rigidez que deveria.